Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o 17, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Lembrando, que a primeira igreja que a gente falou foi a igreja de Éfeso. A gente falou como ela era chamada na época a luz da Ásia. Éfeso, que significa desejada. A gente falou na semana passada de Esmirna, que significa mirra. É uma cidade muito bonita, mais bonita ali da região que hoje é a Turquia. E hoje a gente vai falar de Pérgamo. Pérgamo nunca foi uma cidade tão rica, um importante centro comercial como era Éfeso ou Esmirna, eram cidades mais poderosas, mas Pérgamo era uma cidade que era um centro cultural e religioso. Lá tinha muitos templos para Zeus, para Dionísio, para o Asclépio. E o Asclépio é um deus que para os romanos, para os gregos, era o deus da cura, que hoje é o símbolo da medicina. E Pérgamo significa elevado, é a mesma ideia de uma torre ou um castelo. E aí, isso é uma contextualização só para a gente entender, como que era aquela cidade onde estava essa igreja. E ao anjo que está em Pérgamo escreve. Pérgamo também é da onde vem o termo pergaminho. O pergaminho surgiu lá, inventado por eles, que é a pele de animal tratada para ser usada como forma de escrita, como se fosse um rolo de livro, Ao invés de ser um livro como a gente vê hoje, eles eram rolos de pele que eles escreviam nele, porque eles não conseguiam comprar do Egito o papiro. Aí por isso eles foram obrigados a inventar e inventaram o pergaminho, e chegaram a ter lá mais de 200 mil rolos na biblioteca de Pérgamo. E aqui o texto, Jesus ele já começa falando, quando ele se identifica, ele fala, do jeito que a gente leu, fala: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes, É uma espada afiada, é uma espada que é uma arma usada para a batalha, para a luta. E ele se identifica assim, A gente vê lá na carta para Éfeso, ele falava: eu sou aquele que tem as estrelas nas mãos e que anda em meio aos candelabros, eu sou aquele que tem autoridade sobre a igreja. E aí ele fala: olha, se vocês não ouvirem os mandamentos, vocês podem perder o seu lugar. Para a igreja de Esmirna, ele falou: olha, para vocês, perseverem, vocês vão passar por tribulação, mas perseverem até o fim. Aí para a igreja de Pérgamo agora, ele já se apresenta como uma figura armada: olha, eu estou armado. E aí ele continua falando: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Agora, por que ele fala aqui que é o trono de Satanás? Pode ser por alguns motivos. Pode ser por causa dessa grande variedade de divindades adoradas naquele lugar, uma cultura com muitas idolatrias, muitos atos ali de rebelião contra Deus. Pode ser que por isso ele falou que ali é o trono de Satanás. Pode ser também que era uma referência específica a Asclépio, porque ele é apresentado, Satanás é apresentado na Bíblia como serpente, Então pode ser também esse motivo.
E outra possibilidade é por causa do que a gente vai ver aqui na sequência do texto. Jesus fala para eles: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pode ser também uma referência a isso, né? Um local onde já há perseguição e execução de cristãos. E o Antipas, a gente não sabe quem ele foi, mas é chamado aqui de fiel testemunha. E fiel testemunha significa exatamente aquele que persevera até o fim, aquele que mantém ali o testemunho, mesmo que seja preciso pagar com a morte, né? Mesmo assim ele continua dizendo a verdade. E aí tem o texto continuando dizendo assim, ó: mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque já tinha falado, olha, é admirável que vocês permaneceram fiel mesmo enquanto seus companheiros eles estavam morrendo, né? Ou enquanto estavam sendo executados, né? Perseguidos. Tenho coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Aqui tem uma diferenciação importante entre os que são aqui da doutrina de Balaão e dos nicolaítas. A gente já aprendeu o que são os nicolaítas, né? A gente falou sobre a igreja de Éfeso, né? O Nikos, né? Que é um termo grego que indica alguém que oprime, e o laíta, que é de leigo. Então é aquele que oprime o leigo, aquele que oprime quem não conhece, quem não sabe. E a gente viu também que para Éfeso, Jesus elogiou o fato de eles confirmarem na palavra e confrontarem os nicolaítas, não aceitarem os falsos ensinamentos. Agora aqui contra a igreja de Pérgamo, ele tem isso contra eles, que eles estavam tanto aceitando a influência externa, porque o Balaão ele não fazia parte de Israel, ele foi lá como um profeta estrangeiro e ensinou o Balaque como enganar eles e fazer eles perderem ali as bênçãos, se misturando com um outro povo e se corrompendo. Ali então o ensinamento de Balaão foi para uma armadilha externa. Já os nicolaítas são uma ameaça interna, é alguém que faz parte da comunidade, está entre ali a igreja e traz um ensinamento que induz o cristão ao erro. E aqui Jesus alega isso: olha, vocês estão ouvindo aqueles que receberam instrução de Balaão para a destruição de vocês, e estão ouvindo também os que oprimem os leigos, os que enganam os leigos, né, que impedem eles de serem abençoados por causa do falso ensinamento. E aqui tem um alerta para eles, né? Um alerta muito sério. Era um local de muita influência e muita pressão. Imagina que se nas outras cidades havia influência e pressão para que eles fizessem parte de outros cultos, de outras cerimônias, festas, e uma acusação muito comum contra os cristãos era que eles eram traidores e eles eram, porque eles não participavam das festas, né? Essa é uma acusação, como eles eram perseguidos porque eles não queriam participar daqueles banquetes que eram oferecidos aos deuses. Também eram acusados de serem ateus, porque só tinham um Deus invisível, então eles eram acusados de serem ateus. E aí, quando Jesus ele traz depois de trazer essa exortação, fala: olha, vocês estão ouvindo o ensinamento externo e estão se deixando levar pela corrupção interna também. Aí o chamado para eles é para arrependimento. Ele fala: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti. E aí quando ele fala eu virei a ti, lembra, ele estou armado. E aí ele diz assim: e contra eles batalharei. Ele fala assim, ó, se arrepende, muda, porque eu vou vir até vocês e vou lutar contra aqueles que estão pressionando vocês. Mas também é o alerta para não se tornar um deles, né? Eu vou lutar contra eles, então olha, eu virei a ti, não se torne um deles, porque eu vou batalhar contra eles. E ele diz assim, olha,
vou batalhar contra eles com a espada da minha boca. Lembra que ele disse que ele tinha a espada? Ele está dizendo, essa espada não está de enfeite, ela vai ser usada. Então, se arrependam. É um chamado ali para a correção, para aqueles que estavam se deixando levar pelos falsos ensinamentos, pressões externas, né, de outras religiões, pressões ali de outros povos, para eles que também estavam sendo levados por uma liderança corrompida, que não ouvia os ensinamentos, né, dos apóstolos. Tudo isso sendo apontado para eles e dizendo, arrependam-se, mudem, porque eu virei a ti. E aí, como a gente tem visto nas cartas, sempre tem esse momento que diz, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, né? E essa repetição não é à toa, gente. Essa repetição é ênfase. Então a gente já falou, né? Na primeira semana a gente falou que é um chamado para responsabilização, porque quem tem ouvidos, todos nós temos ouvidos. Então é para todos ouvirem o que Jesus ele tem de ordenança para nós. Então é importante cada um de nós ter essa responsabilização. E na semana passada a gente falou sobre como essa palavra ela é uma palavra principal para os judeus, né? O Shema Israel, né? Ouve Israel, o nosso Deus é um. Imagina agora nesse momento, né? Que a gente está falando de um local onde havia uma pluralidade ali, né? Muitas divindades, e aí eles falam, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouve Israel, nosso Deus é um. Isso é muito importante a gente entender. Eu quero fazer uma menção hoje, dizer que Deus também ouve, né? Porque quando a gente fala para a igreja, né? Quando quem está pregando fala, é importante que as pessoas estejam atentas, ouvindo. E é interessante que Deus também ouve. E Deus não ouve só quando a gente chama o nome dele. Ele ouve tudo. Inclusive o nosso choro, inclusive as palavras que nós não deveríamos dizer. Ele ouve tudo. Ele vê e ouve. Não sei se vocês sabem, mas o nome do Ismael, o filho de Abraão, o primeiro filho de Abraão ali com a Agar, significa Deus ouve, né? Shemael, Deus ouve, porque quando Agar estava sendo expulsa e indo embora junto com o filho, deixou o filho para morrer longe dela, o menino chorava, e aí Deus ouviu o choro do menino, o anjo aparece para Agar e fala, olha, Deus ouviu o choro do menino, e é isso que significa o nome do menino, Deus ouve. E aqui ele nos chama para também ouvirmos, termos a atenção, ouvirmos a voz do Espírito Santo, ouvirmos a voz de Deus, ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então a gente precisa estar atento, não pode se deixar enganar, dispersar, precisa entender a mensagem do Senhor para nós. O final dessa carta é assim, ao que vencer, né, a promessa, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse é o fim da carta, e quero chamar a atenção para a promessa que é o maná escondido. O que é o maná escondido? Exatamente, a gente só pode especular. Tem uma proposta que eu acho muito interessante, que é o seguinte, dentro da Arca da Aliança, onde estava ali a presença de Deus no templo em Israel, havia as tábuas da lei e havia também um pote com maná que havia sido dado para eles no deserto para alimento. E esse maná, ele aponta para o Messias, né? Para o pão vivo, né? O alimento que desce, né? Como o maná caía ali sobre o chão, sobre o solo, e eles se alimentavam. E quando a arca foi escondida, aquele maná também foi escondido. E aí quando o João escreve que Jesus falou isso, pode ser que ele estava falando, olha, sabe o maná da presença de Deus? Está escondido, quem vencer vai poder ter ele. Só que como um apontamento, porque se a gente lembrar, Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu, em João 6:51. Ele então está dizendo, olha, aquele que perseverar até o fim, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter necessidade,
vai viver a eternidade comigo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vai ter o maná escondido, vai ter a presença de Deus. E a pedra branca, sim, é mais enigmática ainda. Porém, a gente sabe que uma pedra, né, na tradição deles aqui, era como eles faziam a marcação de um momento, né? Quando eles passaram pelo Rio Jordão, eles pegaram 12 pedras, colocaram as pedras ali como um monumento, dizendo, olha, porque o Senhor nos fez passar aqui pelo rio em terra seca. Pedras são usadas como altares, né? E ali na promessa fala, olha, você vai ter uma marca que só você vai saber, algo íntimo, né? Algo que não é mais comunitário. Isso é interessante, é algo personalizado, algo só entre você e Deus. E isso me chama a atenção, porque a maior parte do evangelho é bem comunitário, plural, né? Com um convite para que todas as nações da terra façam parte, se aproximem. Mas existe também esse momento de particular, só você e Deus. E aí, aqui na carta é dito isso, que a pedra, só você que recebeu o nome vai saber. É algo particular entre você e Deus. Amém? São muitos ensinamentos nessa carta. É um conteúdo interessante para nós refletirmos. Nós sofremos pressão o tempo todo, né? Querem nos dizer o que fazer o tempo todo, mas nós, cristãos protestantes, né, de tradição protestante, nós, chegando aí o dia 31 de outubro, temos o Solas Escrituras, né? Uma das solas, um dos ensinamentos dos reformadores é que a nossa regra de fé está na Bíblia, e é assim que nós procedemos. Nós conferimos o que está sendo ensinado, se está de acordo com a Bíblia, e nós não podemos ceder às pressões nem externas nem internas. Precisamos seguir o que Jesus, o que foi fundamentado ali na doutrina dos apóstolos, o que é ensinado para nós e que é nos orientado pelo Espírito de Deus. Amém?